Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível, maravilhosa. E a minha expectativa é de aprender muito com ela. E eu espero que você também aprenda muito com ela. Ela é a Sui Sartorato. Ela é profissional de imagem pessoal e profissional também, né, Sui? Exatamente. Seja muito bem-vinda ao podcast da Fique Bem. E eu quero que você transborde aí, quero aprender muito com você e eu acredito que a nossa audiência também. Primeiro, obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje, ter essa partilha. Sinto honrada e poder compartilhar, porque eu acredito que conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Eu fico feliz hoje. Eu quero realmente transbordar. Adorei essa palavra. Eu quero transbordar. E estamos aqui com um copo vazio para receber todo esse transbordo, Sui. Inclusive, o tema é muito interessante, né? Quando a gente fala de imagem pessoal, tem tudo a ver com a autoestima também, né, Sui? Sim. E a primeira pergunta que eu quero lançar aqui é como você definiria imagem pessoal e talvez profissional? E qual é a sua importância para a autoestima? Bem, primeiro a gente precisa pensar o que é autoimagem, né? E o que realmente isso reflete sobre nós. Autoimagem é como eu me vejo. Então, é a maneira como eu olho na frente do espelho e sinto a energia e a vibração que eu passo. É o primeiro ponto. Porque se você se sente insegura com você mesma, as pessoas elas não vão dar essa segurança para você. E é um dos pontos que às vezes a gente erra, a gente falha. Por quê? A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, a gente quer ser valorizado, mas nós mesmos não trazemos isso para nós. Então, a autoimagem é como eu me vejo. Então, é como eu me enxergo, como que eu trago isso para o mundo, qual é a versão que eu trago para o mundo. Então, tudo começa no meu interior. Automaticamente, a nossa autoestima, ela é vinculada a isso, né? Então, como eu estou me vendo? Poxa, se eu só olho os meus pontos negativos, se eu só olho os meus defeitos, claro que a minha autoestima vai abaixar, né? Porque vamos pensar assim, vamos fazer um jogo aqui, Li. Se eu falar para você assim, olha, lista para mim 10 qualidades que você tem fisicamente. Quer falar? 10? 10. 10. Qualidade fisicamente. Física, o que você gosta? O que você acha bonito? O que você acha interessante? Eu gosto da minha expressão. Ok. Porque quando eu tô falando assim, eu tô me expressando com os olhos. Eu acho que isso aí chama atenção, né? Legal. Inclusive, até as pessoas falam, né? Quando você fala, você já fala com os olhos também. Essa é uma das coisas que eu gosto. Boa. A outra coisa que eu gosto em mim, Ó, eu quero até pegar esse gancho, ó. Olha como a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de listar o que nós temos de positivo. Mas se eu perguntar pra você assim, fala pra mim o que você não gosta do teu corpo. Você vai lá, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Ah, tá. Percebe o quanto nós, muitas vezes, olhamos aquilo que é negativo e a gente foca, e tudo que a gente foca vai expandir. Então, se você olha na frente do espelho e fala, nossa, eu tô com a barriga assim, eu tô com o nariz assado, meu cabelo tá desse jeito, e só colocando defeito, o que a sua autoestima vai acontecer? Ela vai baixar. Automaticamente vai refletir na sua imagem. Eu tô me enxergando de uma forma negativa e isso vai refletir para as pessoas que me veem. Automaticamente as pessoas também vão te ver de uma forma negativa. Verdade. Né? Então é um vínculo, isso é um elo, você vai se conectando e naturalmente você reflete o como você se vê, como você se enxerga. Por isso que dentro do processo de consultoria de imagem, a gente trabalha primeiro com esses pontos que são bons. O que você tem que é uma boa qualidade, que é algo que a gente pode potencializar, porque a gente pega o seu momento atual, o seu estado atual e leva você para o seu estado desejado. E como que a gente consegue fazer isso? Pegando todas essas minúcias do que você tem de positivo. Poxa, eu não tenho nada. Tem. E aí, através de questionários, através ali de testes, a gente vai trazendo isso de uma forma externa, né? Então, eu vou externalizando para conseguir elevar você em todas as áreas. Então, aquilo que era ruim, aquilo que era negativo, quase praticamente some, porque você não está mais focando ali. Você está colocando a sua melhor versão. Essa é a diferença. Legal. E veio uma pergunta para mim, Sui, no caso assim, ó. Nós somos feitos de ciclos, né? Então, tem momentos da nossa vida que a gente se olha, se gosta mais, e tem momentos que não. Né? Dependendo do contexto, da situação, enfim.
às vezes a pessoa ela tá oscilando mesmo, às vezes é que nem tem momentos da vida dela que ela tá bem com ela mesma, bem no trabalho, bem no relacionamento, e aí ela vai acabar reverberando de uma forma positiva. E às vezes ela pode estar passando por um momento, alguma dificuldade pessoal, profissional, emocional, né? Inclusive eu tenho uma conhecida minha que eu acho ela linda, maravilhosa, e ela está com depressão. E eu olho para ela assim e falo, como pode uma mulher tão linda, tão maravilhosa estar passando por depressão? E ela está reverberando isso na imagem dela. E reflete muito, e aí, amiga. como que lida com esses momentos assim de... Porque a nossa vida, na verdade, ela não é uma linha reta, não é linear, né? Então. E eu acredito também que a autoestima, ela pode também não ser uma linha reta. Às vezes pode ser momentos... E aí, como que a gente trabalha? Então, dentro até da própria biologia, a gente consegue entender esses ciclos de 7 anos, né? A gente tem mudanças de 7 em 7 anos que são chamados setênios. Então, isso reflete tanto do nosso próprio organismo, quanto viradas de chave da nossa vida. E eu percebo muito isso nas minhas clientes, né? Eu atendo hoje mulheres e homens, porém, a mulher, ela consegue demonstrar isso um pouco mais, porque a gente tem esse lado um pouco mais sentimental, né? Até a minha própria linguagem para homem e para mulher é diferente, porque a mulher, ela tá muito mais ligada à autoestima. Ela tá muito mais ligada que, poxa, ela pode não ter um dinheiro na conta, mas se ela tá feliz se ela estiver se sentindo bonita. É como se fosse isso, sabe? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem essas mudanças de 7 em 7 anos, isso é biológico, as nossas células, elas têm também essa mudança até de 7 a 10 anos, um ciclo completo, automaticamente isso também reflete em nossos comportamentos. Então, às vezes, por exemplo, daqui a 7 anos eu mudo praticamente o meu trabalho, ou então eu caso, ou então tem gente que separa, ou então tem gente que tem filho. A gente tem essas mudanças naturais. O que acontece? A nossa imagem, o nosso perfil, a nossa identidade, ela não muda. Então, exemplo, eu trabalho hoje com um teste que é um teste de perfil comportamental. Então, eu entendo a cliente, né? Eu entendo ali o meu cliente específico sobre a sua identidade. Então, ou seja, a nossa identidade, ela não muda. O que muda, muitas vezes, é o refinamento. Então, exemplo, a pessoa, ela nasceu com um perfil comportamental de ser uma pessoa naturalmente líder, que normalmente a gente chama ali dentro dessa classificação de dominante. Então, ela é uma pessoa... Eu sou influente. Então, a pessoa ela já é naturalmente líder, ela tem essa facilidade de controle, né, de coisas muito práticas e tal. Isso não vai mudar na vida dela. O que ela pode ter é um refinamento. Então, ela vai fazer com que, por exemplo, ao invés dela ser arrogante, vamos dizer assim, porque esse perfil, muitas vezes, ele tende a ter esse comportamento, ela vai hoje respirar um pouco mais para poder se socializar melhor, né? Ter uma conexão melhor. Mas o que pode acontecer? Um dominante, quando ele está nessa dor, muitas vezes autoestima, ele vai refletir, por exemplo, no comportamento e também na forma de se vestir, de uma maneira fácil. O dominante, ele se atrela e se conecta ao luxo e ao poder. Ele é uma pessoa que gosta de ser notada de uma forma onde a representação dele ali na imagem seja forte. Quando eu vejo uma pessoa que é um perfil dominante e tá ali todo largado, não tá se preocupando, tá com depressão, por exemplo, pode até ser, nem sempre está com a depressão em si, né, com esse fator mesmo ali de tratamento, enfim. Mas às vezes essa pessoa ela não tá bem, tá numa fase da vida dela que de repente ela passou por alguma situação e não especificamente com a depressão. Eu já sei que essa pessoa tá na dor. Então, o que a gente tem que trazer? A potência de novo para ela. Porque tudo é um hábito. Então, se eu começo, por exemplo, hoje eu deixo de me arrumar. Hoje eu não tô afim. Amanhã também. Depois de amanhã também. Sim, isso se transforma num hábito. Então, quando eu observo uma pessoa de um perfil que ele é de luxo e de poder e não reflete isso, óbvio, eu dentro ali da consultoria, a gente precisa ter esse feeling, se é preciso, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, porque eu já tive alguns casos que eu encaminhei para psiquiatria, para psicologia, aí não é minha área, mas a gente tem que ter essa sensibilidade mesmo de ter esse entendimento, aí não é a minha área específica. Porém, tem muitos psicólogos
que já me indicaram o meu trabalho para a gente trabalhar em conjunto. Olha só que interessante. Porque a nossa imagem, ela nos ajuda a potencializar a forma que nós estamos internamente. Então, quando a gente trabalha com a nossa imagem, eu consigo até mesmo mudar comportamentos, transformar gatilhos específicos que estavam me levando ali para baixo, para eu subir. Isso a gente tem uma forma como a cor. A cor, ela consegue, por exemplo, me facilitar a elevar a minha autoestima, o meu ânimo, a minha alegria, como tem cores que podem me derrubar. Faz sentido. Muito. Então, eu uso isso como uma ferramenta para fazer com que os sentimentos daquela pessoa naquele dia possam ser diferentes através dessa escolha, a escolha do que eu vou vestir. É muito sério isso. Vou dar um exemplo. A cor preta, por exemplo. O que acontece? O preto é um potencializador de energia. A energia que você está hoje, ele vai te potencializar. Exemplo. Se eu acordei e não tô bem, ele vai potencializar isso. Então, ele vem como realmente ali, como ele não tem uma vibração nem quente e nem fria, vamos dizer assim, Mais apesar neutro, dele ser uma né? cor fria, uma cor mais fria, mas ele é um potencializador dentro da energia que ele tem. Então, se eu não tô bem, eu acordei, eu tô triste, eu tô depressivo e tal, escolho uma roupa preta, ele potencializa essa energia. Se eu tô bem, acordei segura, acordei super, né, olha, eu tô poderosa hoje, eu tô maravilhoso e tal, e coloco o preto, ele potencializa essa energia. Interessante. E o branco? O branco, ele já tem ali ele pode ter duas fontes, tá? O branco puro, por exemplo, Sem que é ser o o off, branco, ó. Sem ser o o off, off, ele tem uma certa pigmentação mais amarelada. O branco off-white, que ele é mais amareladinho, ele é mais aconchegante. Então, ele já traz até um pouco mais para perto do que o branco puro. O branco puro, ele já traz essa referência de uma certa imponência, o branco puro. Então, é importante a gente pensar até nessas leves variações que cada tonalidade tem. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um azul claro e trazer uma vibração, por exemplo, de leveza, de conexão, e posso pegar um azul escuro e trazer segurança, muito mais autoridade, dependendo ali da situação daquilo que eu quero gerar. E tudo isso acaba reverberando na autoestima. Com certeza. Com certeza, porque é a forma que você está se enxergando, é o sentimento que você tem. É como que você se vê. Então, a nossa autoestima, ela é um reflexo. Vamos pensar assim, ó, quem tá em casa assistindo. Quando você se arruma no seu dia, você levantou, se arrumou. Você não se sente diferente do que, por exemplo, você levantar e ficar de pijamão o dia inteiro? Sim, total. Não é? É um sentimento que você tá gerando. Então, a nossa imagem, ela tem um poder muito grande de mudar a situação que eu estou vivendo. Então, se eu acordo, eu me arrumo, ajeito meu cabelo, passo minha maquiagem, enfim, trago ali os elementos visuais que vão fazer com que a minha comunicação de valor ela se eleve, o meu dia ele vai ser diferente do que, por exemplo, eu ficar ali com aquela camisetona toda largada, o chinelão o dia inteiro e querer que o meu dia seja tão produtivo quanto eu tivesse me preparado para ele. Eu pegando gancho, eu vi um vídeo seu onde você mostra, né, a desarrumada e a arrumadinha ali. Sim. E eu fiz esse teste em mim, porque eu trabalho home office, né? O meu escritório é dentro da minha casa. E aí eu fiz esse teste, eu já fui trabalhar assim, não de pijama, mas uma roupa Imagina assim. a cena, gente. Eu fiz, porque eu falei assim, eu quero testar em mim. E realmente, façam esse teste. Né? Você ali, no momento que você for trabalhar, se você trabalha home office, faz esse teste. Pega uma roupa assim, normal, de ficar em casa e vai trabalhar. E aí depois você troque e se arrume para trabalhar. Você vai sentir. Eu já senti isso e realmente faz muito sentido. É que dentro da ciência a gente chama de cognição indumentária. Então, o que é isso? O teu cérebro, ele vai receber os estímulos, pensa assim, né? O nosso cérebro, ele trabalha para a nossa sobrevivência. Todo e qualquer esforço e gasto energético, ele não gosta, né? Porque é como se você estivesse gastando ali energia e você vai morrer. Então, quando você trabalha em favor dele, ele facilita a tua vida.
Então, vamos pensar, você precisa ter produtividade naquele dia. Você vai atender clientes, você vai fechar grandes negócios. Eu até brinco, né, com quem me segue. A gente tem que estar pronto sempre para o contrato de milhões. Verdade. Então, o que isso mostra para mim? Quando eu me arrumo, eu estou trazendo um estímulo visual para ele. Nós temos os nossos 5 sentidos. Então, quando a gente traz ali o estímulo visual, eu estou mostrando para ele, olha, o meu dia, ele vai ser um dia de produtividade. Ele vai ser um dia aonde eu preciso me relacionar. E quando você se olha no espelho e se vê bem, o que o teu cérebro ele entende? Opa, ela está em produção. Agora, pensa no contrário. Eu tô de qualquer forma, de qualquer jeito, não me arrumo. Você automaticamente está mostrando para o teu cérebro que não existe ali uma certa produtividade, que não vai ter, por exemplo, ali esse lado mais seguro, mais imponente, mais poderoso. Quando você não se arruma e quer que ele faça isso por você, essa produtividade, você cansa muito mais o teu cérebro. Então, ao chegar ao longo do dia, ao final dele, você está muito mais cansado. Porque você teve que se esforçar mais para fazer com que o seu cérebro trabalhasse a seu favor. Então, por isso que tem essa grande diferença quando eu me arrumo para o meu momento, para a minha vida, e quando eu estou de qualquer forma, de qualquer jeito, achando que o meu cérebro ele vai trabalhar por si só. E para ele o gasto energético é muito maior. Então, a comunicação visual, Li, ela é exatamente sobre isso. É você entender que quando eu me preparo, coloco as melhores peças. Porque na consultoria não é só colocar uma roupa em você. É entender o que vai valorizar o seu corpo. É entender o que vai potencializar a sua beleza. É fazer com que todas as peças, elas trabalhem a seu favor. Então, quando você se coloca, você se sente bem. Ponto. É mais fácil. Automaticamente, quando você começa a trazer isso para o seu dia a dia, o teu cérebro, ele tá seguro. Então, o gasto energético dele vai ser menor. Porque aquilo que você, de repente, precisava se esforçar mais, agora é mais sutil, é mais leve, é mais suave. Boa. É tudo um jogo ali, né? É uma coisa complexa, né? Porque a gente está falando da parte interna que reverbera para a parte externa, né? Você falando me fez lembrar um podcast que nós fizemos com uma personal styler, né? Uma hair styler. E ela disse que a mulher, quando ela está no momento de mudança na vida dela, geralmente ela começa pelo cabelo. E isso já aconteceu comigo uma vez, que eu estava querendo mudança na minha vida, só que eu não tinha clareza exatamente onde eu queria mudar, se era no meu relacionamento, se era na minha vida pessoal, se era na minha vida emocional, eu não tinha clareza, eu estava só incomodada internamente. E aí, o que eu fiz? Eu olhei um cabelo na internet, gostei, eu falei, eu quero desse jeito. E aí eu fui e cortei. Nossa, eu fiquei pior. E aí, Sui, você que trabalha com imagem. Então, é porque o que acontece? Por isso que cada pessoa é muito particular. Eu não posso pegar para você e falar assim, Li, você vai cortar isso, você vai vestir isso, você vai colocar isso como uma receita de bolo. Cada pessoa tem a sua especificidade. Então, cada pessoa tem o seu desenho, a sua forma, a sua rotina. É igual como você acabou de comentar. Poxa, eu peguei o cabelo, uma referência, e queria ficar igual ali. Mas vamos lá, vamos analisar? Primeiro, a parte visagista, né? Porque, por exemplo, dentro da minha área, a gente estuda o rosto para saber qual é o melhor corte para você, entender o que realmente vai te deixar ali harmoniosa. Então, se eu pego simplesmente um cabelo e vou tentar introduzir em você sem trazer essa análise de saber qual é o seu lado mais bonito, porque a gente tem lados, né? Um lado up, um lado down. Eu preciso saber, por exemplo, quais são as referências, quais são as linhas que você tem com uma maior proporção, para que o teu cabelo, ele entre com essa harmonia. Então, o pior problema é quando a gente pega a referência de uma pessoa e quer colocar na gente. Porque nós somos únicos, né? Apesar de... E é tão interessante isso, porque apesar de terem pessoas parecidas, igual eu e meus irmãos, né? A gente tem traços parecidos, mas nós somos totalmente diferentes. Então, não dá para eu pegar o cabelo da minha irmã e tentar trazer para mim ou vice-versa. Porque eu tenho o meu traçado, eu tenho as minhas linhas, eu tenho o meu desejo de imagem
que é diferente muitas vezes. Então, eu preciso estudar esse ponto. Aí, o que você comentou sobre essas mudanças é fato. Por que muitas vezes as mulheres querem começar pelo cabelo? Porque o cabelo, ele é a força feminina. A gente traz isso como uma certa característica milenar para nós, né? Então, o cabelo, ele sempre teve essa referência da conotação feminina, da sensualidade, seja ele um cabelo um pouco mais longo ou a intelectualidade com cabelo mais curto, porque isso também muda, né? Então, no cabelo, por exemplo, a gente tem algumas referências, como a tipologia, a cor e o corte. Então, quando a gente começa a pensar em corte para o cabelo da mulher, eu preciso entender qual é o tipo de cabelo dela. É um cabelo mais liso, mais cacheado, mais ondulado, mais encaracolado? Porque isso tem uma comunicação. Essa pessoa, ela quer trazer um pouco mais de leveza ou ela quer trazer um pouco mais de força? Então, eu posso ir para a cor também, por exemplo. Então, eu tenho que unir esses 3 pontos para saber e para entender o que ela deseja nesse momento atual. E nisso, quando a gente traz essas 3 características visuais, é quando a gente consegue comunicar exatamente o que ela quer. Então, vamos pensar assim, a mulher acabou de separar. E aí ela quer mudar, ela quer estar aberta, né? Muitas vezes ela quer estar acessível ali. Então, eu preciso pensar qual é o tipo de corte, qual é o tipo de cor e unir com a tipologia que ela já tem. Para saber se aquele tipo de cabelo vai funcionar para aquele momento atual dela. E isso reflete para a nossa autoestima. Totalmente. Você deu o exemplo do cabelo. E no caso da vestimenta, no caso? Para uma mulher que acabou de se separar, por exemplo. Aí depende muito do que ela deseja, né? Quando ela quer ser mais avassaladora, quando ela quer ser mais sensual, quando ela quer ser mais delicada. Porque a roupa, na verdade, tudo, né? Tudo na nossa vida, a gente trabalha com os elementos de design. O que é isso? Quando a gente pensa em acessórios, roupas, enfim, eu penso em alguns elementos específicos que existem. Então, vamos pensar na forma. A forma, ela é mais curvilínea, ela é mais reta, ela é mais inclinada. Esse tipo de forma vai trazer uma sensação para quem vê. Aí eu preciso pensar, por exemplo, na cor. A cor, ela vai me aproximar, ela vai me afastar. Ela vai me trazer mais força, ela vai me trazer mais delicadeza. Então, a cor é o outro elemento. A textura, essa textura, ela vai me dar vontade de tocar em você ou ela vai me fazer afastar de você? Então, são pontos muito importantes. O volume dessa peça, ela é uma peça mais slim, que vai desenhar melhor o meu corpo, ou ela vai me deixar um pouco mais troncuda, ou um pouco mais de estrutura, porque o volume ele é maior. E dentro de tudo isso, né, dentro de cada uma dessas características que a gente começou lá, por exemplo, com uma linha, que é o ponto principal, eu vou começando a fazer essa união. Então, essa pessoa, ela quer trazer um pouco mais de feminilidade. Então, a gente pode pensar em estrutura capilar, tamanho do cabelo. Eu posso pensar, por exemplo, em textura, uma textura que aproxima mais. Eu posso pensar numa cor que seja uma cor um pouco mais feminina, um pouco mais de presença. Eu posso pensar, por exemplo, no comprimento dessa peça ou no volume dessa peça, que ao invés de ser um volume muito amplo, pode ser algo um pouco mais curvilíneo. Então, ou seja, é algo que nessa primeira conversa parece, caramba, Sueli, é tanta coisa que você tá me olhando até com uma cara de assustada, amiga. Não, é que é muito complexo, né? A gente na acha verdade, que uma coisa simples, não é só pegar uma roupa e colocar. Eu tenho que entender essa comunicação. Só que depois que você pega, é igual com os meus clientes, depois que você pega, teu guarda-roupa ele já tá funcional para sua comunicação, a sua leitura já é fácil, você já sabe o que se comunica, é como qualquer outra coisa na vida, a gente precisa de aprendizado. E a comunicação visual também é tão forte quanto, porque antes da gente abrir a boca, o que chega primeiro é a nossa imagem. Verdade. Então eu posso ter ou não uma oportunidade de fala. Só que a oportunidade de ser visível, eu não escolho. Se eu chego no lugar, eu vou ser visto, de alguma forma ou não. De uma forma positiva ou negativa. Então, dizia Chanel, né? Se uma mulher ela se veste mal, você vai notar aquela roupa. Mas se uma mulher se veste bem, você nota a mulher. Então, naturalmente, quando você chega num ambiente, você está bem vestida, está conectada com a sua essência, com uma comunicação assertiva, você desperta a curiosidade. Nessa curiosidade, as pessoas elas vão querer saber quem é você. E aí sim você pode ter ou não oportunidade de fala.
Isso é muito mais sério do que a gente acredita. E querendo ou não, o belo chama atenção, né? A gente adora ver o belo, né, amiga? O belo chama atenção. E é muito interessante porque, assim, o tempo todo nós estamos vendendo, né? A nossa imagem, como você disse aqui, né? O que chega primeiro não é, né, aquilo que a gente fala. É a nossa presença que chega primeiro, né? E antes eu ia para academia e colocava roupa de academia e pronto. Hoje não. Hoje eu penso assim, eu vou arrumar o meu cabelo, vou passar um gelzinho, vou passar um protetor com base. Antes eu não passava. Você acredita que as pessoas começaram a me olhar, nossa, você tá diferente. Porque depois que eu entendi isso, eu falei, não, porque eu posso fazer uma venda de milhões dentro de uma academia ou no supermercado. Sim. Aí eu vou de qualquer jeito, vou de chinelo. Vou com o cabelo tudo, né, esgrunhado. Eu tô me vendendo, a minha imagem ali, ela tá chegando. Né? E às vezes a gente tem até um ledo engano, Li, de achar assim, mas eu não sou vendedor. Todo mundo é. Até se você, por exemplo, trabalha na recepção de uma empresa, você é vendedor. A única diferença é que você não ganha comissão. Mas todo mundo vende. Nós, por exemplo, mulheres, né? A gente vende para os nossos maridos. Quando você, por exemplo, quer ir em algum lugar que ele não quer, você vende ali para poder convencer ele e conseguir fazer com que ele tenha a escolha que você, na verdade, estava querendo. Então, a gente vende em todo o tempo. Qual que é a grande questão, Li? Durante muitos anos, a gente levou a imagem como algo fútil. Então, se arrumar é para quem não tem o que fazer. Ou para quem tem muito dinheiro, Ou para quem tem muito dinheiro. São crenças que colocaram em nós e que, na verdade, tá errado. Eu não falo assim, por exemplo, né? Quando eu atendo os meus clientes, eu não falo para eles, não é a marca de luxo ou colocar uma logomarca ali no teu look que vai fazer com que você se destaque. Não é isso. É ter ali esse refinamento e saber o que valoriza você. Então, não é comprar, não é a questão da roupa cara ou da roupa barata. É da roupa de qualidade que vai ter uma durabilidade ali de anos para você e que vai valorizar quem você é. Qual que é a grande diferença hoje? Hoje, por causa das redes sociais, a gente tem conseguido entender que a imagem, ela é uma das comunicações que nós temos. Então, quando você começa a ter essa percepção que cuidar da minha imagem é contar a minha história, eu começo a levar isso de uma forma muito mais precisa e assertiva. Eu sou intencional. Imagem é intencionalidade. Eu quero ser vista, eu quero ser lida da maneira que eu quero que você me veja. E não da forma interpretativa que você quer. Isso é o poder de trabalhar com a comunicação. Eu conto a história que eu quero que as pessoas vejam dentro ali da minha imagem, que é a minha história, não se transformar num personagem, mas contar uma história direcionada e assertiva. Vou até te contar um case de uma cliente minha, e a gente começou a fazer esse processo com ela agora, e ela tem aquele ruído de imagem de parecer muito novinha, né? E uma das tarefas que eu trago para os meus clientes é, pergunte para algumas pessoas, X, Y, enfim, PTO ali, pessoas, qual é a comunicação visual que você acredita, né, que ela está passando. E ela perguntou para algumas pessoas específicas. E as comunicações foram, eu te vejo como meiga, te vejo como menina, te vejo como delicada, te vejo... E ela é uma empresária super de sucesso que trabalha com pessoas... Como que vai fazer uma venda, né? Só que qual é a questão? Ela é de outro país, né? Então, ela veio da Colômbia faz pouco tempo para o Brasil e ela quer se instalar aqui. Então, lá na Colômbia, ela é conhecida. Então, quando eu sou conhecido no ambiente, é muito mais fácil. Porque você está sendo indicado, você vai ser ali direcionado. Então, não necessariamente, às vezes, a gente precisa de uma estratégia. Mas se você vai para um campo que ninguém te conhece, não tem como. Você vai ser conhecida com a menininha ali. Então, não uma empresária que vai te trazer ali solução para a tua questão, solução para o teu problema, te direcionar, porque a tua imagem, ela está tendo um ruído. E esse ruído, ele pode te prejudicar completamente na vida profissional. E também na vida pessoal também. Eu já fiz esse teste, já perguntei para as pessoas assim, e a palavra, assim, chave que veio, da maioria, é determinação. Ok. Você transmite determinação. Aí a gente precisa perceber se isso é comportamento ou imagem. Porque vamos pensar assim, quando a gente fala de imagem, eu estou falando de primeira impressão.
É como se fosse ninguém me conhece e tá olhando uma imagem sobre mim. Outra coisa é comportamento. Pessoas que já me conhecem e sabem sobre esse posicionamento que eu tenho. Então, perceba que a imagem ela é a nossa primeira impressão. Comportamento é quando a pessoa ela já tem um certo tipo de relacionamento e aí tem uma identificação do que eu quero expressar. Tá. Entende? Então, por exemplo, no caso dela, eram questões visuais, aonde, de fato, você transmite uma mensagem mais delicada, mais menina, não trazendo essa segurança de uma empresária. Então, é uma questão visual. Quando a gente fala de comportamento, é relacional. Tá. Né? Então, tem essa pequena eu fiz diferença. a pergunta, como que você me percebe, me enxerga? Né? Aí você pode trazer para esse lado visual. Aí eu fiz assim, com um público frio, um público quente e um morno. Pessoas muito próximas a mim, pessoas assim que me conhecem, mas a gente não tem aquela convivência, e uma pessoa que me conhece, mas nunca conviveu comigo. E aí foi assim, unânime determinação. Você transmite determinação. Agora eu não sei se... Boa pergunta. Agora você me deixou assim. Agora eu vou perguntar. Me diga, determinação em que sentido, né? Em que sentido? Porque Imagem é onde a gente precisa. Por isso que comportamento. precisa alinhar a minha autoimagem, a minha imagem pessoal e o meu objetivo. Então, qual a diferença? A diferença, primeiro, a minha imagem, autoimagem, como eu me vejo. Imagem pessoal, como as pessoas me veem. Me percebe. E o objetivo, que é como eu quero ser visto. Então, eu preciso entender esses 3 elementos. Se os 2 estiverem unidos com o meu objetivo, ponto positivo. Tá ok. Agora, se a forma que eu me percebo está sendo diferente, muitas vezes, da forma que as pessoas me veem, e completamente diferente daquilo que eu quero chegar, acabou. Então, você tem um bom ruído aí dentro da sua imagem. Ou eu me vejo de uma forma frágil, as pessoas me veem de uma forma frágil, mas o meu objetivo de imagem não é essa fragilidade, então tem ruído aqui. Tá. Entendeu? Então, os 3 têm que bater. Como eu me vejo, como as pessoas me veem e como eu quero ser visto. Boa. Entendeu? Pega a dica. Fica aí. Pega a dica. Tem uma pergunta aqui. Quais são os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam ao lidar com questões de imagem e autoestima? Eu acredito que é realmente ser percebido como você deseja. Então, é um dos maiores desafios. Por quê? Muitas vezes, quando a gente se posiciona, até mesmo dentro das redes sociais ali, a maioria, muitas vezes, quer assumir pessoas, uma persona que não é ela. E aí é um problema, porque se você começa, igual, veio uma fase aí que era, todo mundo vai colocar o blazer preto, colocar a taça, né, e o batom vermelho. Tô vendo né? muito. Todo mundo tá muito igual. É. E aí é um problema, porque você começa a ter essa referência visual, você começa a olhar na internet e falar assim, olha, todo mundo tá se vestindo assim, então eu vou fazer igual. Só que qual é o problema disso? Se você não entende o seu perfil, por isso que a base do meu trabalho é perfil comportamental, você acaba não sustentando isso. Exato. Você cria um personagem e tem um problema, tem um ruído. Exemplo, igual que você comentou. Meu perfil ele é influente. O influente dentro da comunicação visual, ele é o pavão. Ele é aquele que é o criativo, é o ousado, é o sedutor, é o sensual, é o colorido. Então, a gente precisa saber por que muitas vezes um influente tá usando mais preto do que as tonalidades. Mas você acredita que eu não gosto de colorido? Aí a gente tem que entender essa dor. E olha que eu sou muito criativa, eu sou. Mas colorido eu gosto de coisa básica. Eu já tinha falado pra você, né? Eu gosto mais de básico. Em termos de roupa, assim. Não gosto nada muito colorido. Então, aí a gente tem que entender o porquê disso. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma conexão. Um porquê, né? Tudo tem um porquê. E aí, dentro da consultoria, onde a gente faz essa identificação. Por que eu só uso o básico? Se eu sou o perfil que é o mais ousado que tem. Porque o influente, ele é o perfil mais ousado.
é o que mais eu gosta sou de muito ser ousada. vista. Eu sou muito ousada. Agora, Mas visual, tá? Visual, não é comportamental. Pensa tá. sempre nesse aspecto. Então, quando a gente fala assim de perfil, eu trago sempre pra linha visual, tá? Então, o comportamento é o fluido. Tá. Né? O fluido já é o que eu sou. Enfim, é igual eu comentei contigo, quando eu pego uma pessoa do dominante e vejo ela só de calça jeans, camiseta e tênis. Tem problema aí, entendeu? Tem alguma questão ali. Ou então eu pego um influente que só usa preto, cinza, escuro e tal. Eu preciso entender onde é que tá a conexão, onde é que esse influente se perdeu ali. Ou então eu pego, por exemplo, um conforme, que ele é o preciso de detalhes, ele é o perfeito visual, é o que gosta de tudo muito certinho. E também tá ali de calça jeans, camiseta e tênis, exemplo. Então tem alguma questão que a gente precisa encontrar e trazer novamente isso como potência. Então, cada perfil, ele vai ter referências e são do seu próprio DNA, porque quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está falando uma média ali de 67%, 70% de DNA. É a forma que você nasceu. Agora, o restante é o ambiente que eu estou inserido, que muitas vezes a gente se adequa para conseguir ser inserido num ambiente. Aí, novamente, entra a dor da pessoa, porque se eu tô tendo que me adequar para ser pertencido, eu entro nessa resistência ali, nessa dor existencial na forma de me vestir. Então, é onde a gente precisa trazer esses dois pontos, né, da nossa imagem. A minha identidade e propagar. E aí vem isso que a gente estava conversando. Quando uma pessoa ela não entende realmente aquilo que identifica com ela vai entrar essa dor. Aí ela tá fazendo repetição de comportamento. Até um certo ponto, ela vai levar. Mas daqui a pouco ela se sente de novo perdida. E agora, quem sou eu? Né? Então, uma das melhores coisas que eu trabalho dentro da consultoria é a sua essência. Se você entende a sua essência e aí consegue ali, através de cada uma dessas ferramentas, potencializar quem você é, tá tudo tranquilo. Você vai passar daqui 10, 15, 20 anos, você vai saber exatamente ainda o que vai valorizar a tua imagem. Né? Porque apesar daqueles ciclos que a gente vive, a nossa identidade ela não vai mudar. Eu posso usar algumas ferramentas para comunicar o que eu quero naquele momento. Mas eu vou continuar sendo dominante? Eu vou continuar sendo influente? Eu vou continuar sendo estável? Eu vou continuar sendo conforme. Então, essa identidade não muda. E consegue fazer essa mudança? Por exemplo, sou influente, mas eu quero, de repente, ser mais dominante. Consegue através... Primeiro, depende do seu grau, né? Então, por exemplo, quando a gente faz esse teste, a gente tem níveis de porcentagem. Se você é uma pessoa influente, nasceu ali, sei lá, 75% de influente e 25% de dominante, por exemplo. Você pode até fazer uma adequação, mas qual é a questão? Pensa num elástico. Você está fazendo esse movimento de resistência do elástico. Se você fica muito tempo nesse movimento, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você também rompe. Então, o que acontece ali, dentro do processo visual? Alguma coisa da sua influência precisa continuar no seu processo e de escolha. E aí eu posso pegar alguns elementos do dominante e serem inseridos. Aí onde eu brinco com a comunicação que eu quero gerar. Mas eu não posso simplesmente, agora eu vou tirar a comunicação 100% do influente para virar um dominante. Você entra nessa dor de novo. Que é o que acontece muitas vezes quando uma pessoa ela é influente e aí ela trabalha, sei lá, num setor corporativo que tem que usar terno todo dia e tem que usar o preto, o cinza. Para essa pessoa, chega num momento, você percebe que a pessoa ela tá cansadíssimo. Então, aí chega no final de semana, não sabe nem mais o que colocar, porque a semana inteira entrou numa certa resistência ali e que não tem nada que caracteriza o perfil comportamental dela. Nossa, que interessante. E me fez lembrar do meu passado, né? Eu trabalhei no mundo corporativo durante 15 anos. E eu usava terno. Na verdade, eu usava, uniforme, né? Que era terno, era e-sharp. Nossa, e eu adorava. Aí, né? Só que daí hoje você utiliza isso? Ou você corre disso? Se for para eu usar... É porque assim, acho que o meu contexto, como eu trabalho home office... Aí lembra que eu falei, ambiente inserido.
Ambiente inserido. Mas eu acho bonito, eu acho elegante. Nossa, eu era apaixonada a trabalhar no mundo corporativo. Inclusive, o pessoal vieram me perguntar num podcast, né? Você sempre foi empreendedora? Não, eu fui empurrada para o empreendedorismo. Porque eu vim no mundo corporativo. Fiquei desempregada, não consegui emprego. Uau! Porque eu tinha um alto salário e eu não conseguia um emprego que me desse aquilo que eu queria, que eu buscava, né? Porque eu fazia faculdade. Uhum. E aí eu fui empurrada para empreender. Eu montei o meu negócio sem saber, fui pedir ajuda. Mas não foi uma coisa pensada, não, vou empreender, nasci para isso. Não, pelo contrário, eu tive muita dificuldade. A gente sabe que vida de empreendedor então, é um desafio. Nossa, nem fala, é verdade. E Sui, me fala uma coisa. Uma pessoa que está com um problema de autoestima, o que ela não deve fazer? Vamos pensar. Tem alguma coisa assim que... Vamos primeiro, assim, se essa pessoa ela já está sendo acompanhada ali, até se ela tiver com depressão, então é algo um pouco mais profundo. Se ela está sendo acompanhada por um terapeuta, psiquiatra, ótimo. Sueli, eu não estou de depressão, mas minha autoestima está baixa. É decisão, comportamento. Então, lembra que eu falei para vocês que o seu cérebro ele vai sempre pender você para a sua zona de conforto. Então, eu acordei hoje, não vou... Igual, vou trazer uma reflexão. Quando você tem lá o seu filho... Você tem filho, Li? Não, tem uma pet. Tá tudo certo. Mas vamos pensar aí, pessoal que tem filho mesmo, né? E aí você pega e fala assim, olha, João, você tem que comer esses legumes aqui. Você tem que comer essa verdura hoje. E aí ele olha para você e fala assim, mas mãe, eu não quero, isso não faz bem para mim, ou então eu não tô afim de comer e tal. E aí o que você olha e você fala para esse João? Não, você tem que comer porque isso vai te ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável, você vai crescer, né? E aí vem uma outra questão, por exemplo, ele não quer ir para a escola. Eu não quero ir para a escola hoje eu tô cansado. Mas aí o que você fala para ele? Você tem que ir para a escola para você conseguir trabalhar com a sua mente, você vai crescer, você vai desenvolver. Aí o que acontece? A gente cresce e a gente continua sendo esse João. Nossa. Não, eu não quero me arrumar hoje. Tá, tudo bem, você pode não se arrumar, mas qual é a projeção de crescimento que você vai ter? Como que você vai ser vista, como é que você vai ser apresentado. Verdade. Então, ou seja, a gente cresce e quer continuar ali com aquelas desculpinhas sendo de quando a gente era criança. Né? Então, a questão é, quando eu estou com uma autoestima baixa, lembra, é o reflexo da autoimagem que eu estou tendo. Se eu estou olhando para minha autoimagem, eu estou vendo, meu cabelo tá sujo, minha unha tá descascando, minhas roupas ali estão velhas, né? Eu não faço nenhuma organização dentro do meu guarda-roupa. Então vamos lá, vamos crescer agora e vamos falar, não, eu preciso de uma ação. É ação. Então a autoestima é como que eu estou me vendo. Se eu não estou com um problema patológico que eu preciso ali de um certo auxílio, então na verdade o que está me faltando é uma ação. Eu preciso de uma atitude, né? Assim como, por exemplo, quando a gente vai para uma academia. Eu tenho uma ação, porque eu sei que isso vai refletir na minha saúde, no meu bem-estar, enfim. E é da mesma forma quando a gente pensa na nossa autoimagem. Eu não tô, por exemplo, tem dia que eu não tô afim de me arrumar, assim como qualquer outra pessoa. Mas eu sei que aquilo vai facilitar a minha vida, que aquilo vai me ajudar no meu dia. Então, para eu ter uma autoestima elevada, eu tenho que ter uma autoimagem ali direcionada. Se eu tenho uma autoimagem direcionada, significa que eu estou cuidando desse esse bem tão poderoso que nós temos, que é a nossa vida. A gente tem, é uma única vida que a gente tem. É Se eu não cuidar dela, quem que vai cuidar? É o nosso templo, né? É o nosso templo, né? É o templo. E ele é tão importante que se eu não cuidar, não tem uma outra pessoa que vai cuidar. Só cabe a nós. Então, a nossa autoestima ela vai ser completamente influenciada da forma com que eu me vejo. Se eu continuo focando no que é problema, isso vai continuar sendo potencializado. Hoje, de repente, faz uma lista aí na sua casa de coisas boas que você tem visualmente. E aí, começa a colocar esse foco, esses elementos visuais para potencializar você, automaticamente a sua autoestima ela é elevada. Boa, viu? Fica a dica. Sui, me fala uma coisa. Qual a pergunta que eu não te fiz? Se você estivesse no meu lugar, que pergunta você faria? Amiga, Pergunta... que pergunta difícil. Imagine que você estivesse aqui no meu lugar. Tá bom. Que pergunta que eu deveria fazer que eu não fiz para você?
sobre autoestima, esse universo. Tá. Gente, agora ela me pegou, hein? Agora você me pegou, amiga. É que eu acho que foi tão fluido nesse sentido, né? De conexão e de conversa, mas talvez até mesmo por que muitas vezes a gente não faz o que a gente sabe que deveria ser feito. Né? Por que muitas vezes a gente não faz? Poxa, eu sei, né? Eu sei o que deveria. E aí vem a questão das nossas crenças, né? Muitas vezes, quando a gente fala de imagem, a gente também está falando de nossas crenças. Então, exemplo, batom vermelho. Quantas mulheres muitas vezes têm aquele medo de colocar um batom vermelho por causa de crenças, né? Ah, não, eu vou chamar atenção demais. E aí vem o ponto principal, né? Qual é o problema da gente chamar atenção? Ah, mas Suelen, eu não vou fazer isso. Prefiro não fazer para não ser vista. E quem diz que a gente nasceu nesse mundo para não ser visto? É verdade. Né? Então, por que a gente não faz o que deveria ser feito? Por causa dessas crenças que a gente tem que romper. Poxa, eu não quero... Ah, não, eu prefiro não me arrumar, porque senão as pessoas vão falar para mim que eu estou demais, ou eu estou bonita, por exemplo. Aí eu prefiro não aparecer, não ser vista. Aí vamos trazer um ponto muito importante. Quando a gente se arruma, isso é um ato de serviço para nós, é um ato de serviço para o outro e é um ato de serviço para o nosso ambiente. Quando eu negligencio a minha imagem, deixo de me cuidar para poder ser aceita, na verdade, é eu mesma que eu ainda não me aceitei. Nossa, então, o ato de se cuidar, o ato da gente fazer esses pontos específicos, que é lidar com a nossa imagem, nos tornar a nossa melhor versão, é mostrar para as pessoas que, poxa, eu me sinto bem, eu me amo e por eu me amar, eu trago isso, um reflexo para você. E todas as vezes, eu até falo isso para os meus clientes, todas as vezes que alguém fala para você assim, nossa, tá muito arrumada, para onde você vai? Ontem eu fui na casa de uns amigos e eu cheguei lá e todo mundo, nossa, mas você tá muito arrumada, onde você vai desse jeito? Então, aí vem um ponto importante. Quando a pessoa falou de você, é porque ela reparou que você está bem. E, na verdade, ela trouxe um confronto para ela mesma. Por que ela se arrumou e eu não? Porque todas as vezes que a gente pontua o outro, nossa, você tá demais, é porque, na verdade, você tá falando mais sobre você. Ela tá de menos. Eu estou de menos. Então, você está me ofuscando, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer por nós para tentar ser aceito ali dentro desses ambientes. Mas, na verdade, é a nossa movimentação que vai fazer com que o nosso ambiente também ele se mude. E tem essa questão de que o belo, ele chama atenção. Se a gente olhar na natureza, uma coisa, né? A gente olha assim, que nem o dia. Nossa, que dia lindo. Chama atenção, né? A mesma coisa a pessoa quando ela tá bem vestida, o cabelo bem ajeitado, uma maquiagem bem... Exatamente. Né? Chama atenção. E isso é muito bom, porque quando você se preocupa com você tá mostrando isso. Eu me preocupo também com o outro. Então, o ato de se cuidar é muito mais além do que simplesmente pegar uma roupa e colocar. É verdade. É você ter esse ato de serviço, é você ter esse ato de amor próprio, é você demonstrar que você se ama tanto e você ama tanto as pessoas que você se arrumou para elas e para você. Nossa, faz sentido, Sui. Você falando, me veio uma experiência que eu passei, eu fui numa médica. Nossa, a médica, ela estava tão desarrumada. Médica. Qual que é a sensação? Nossa, sim, eu falei... Gente, é ruim, não é? Não, eu olhei assim e a sensação foi... acho que ela tá doente, porque não tá conseguindo nem se arrumar. Mas passou uma sensação ruim, porque um médico, né, uma médica, mal apresentável ali, sei lá, assim, roupa amassada, cabelo, sabe? Fez um coque. Sabe quando você acorda e faz aquele coque? Como se você estivesse em casa. Então, aí você percebe essa sensação. E aí, como que eu quero que o outro me trate bem, Exato. se eu mesma não estou me tratando bem? Se eu mesma não estou cuidando de mim? Então, quando alguém falar isso pra você, Li, ai, nossa, você tá demais. Ai, dê aquele sorriso e fala muito obrigada. Obrigada. Por quê? Porque a pessoa, ela reparou que você tá linda, que você tá maravilhosa. E, de repente, da próxima vez,
essa pessoa ela vai se arrumar mais. Ela vai se cuidar mais. Porque ela vai lembrar, caramba, a Aline estava tão bonita. Então, imagina. Aí, por isso que da próxima vez você não pode parecer desleixada, amiga. Exato. É verdade. Né? Por quê? Porque a gente muda ambiente. A gente muda a nossa casa, a gente muda o nosso ambiente de trabalho. Ou então, por exemplo, né, o próprio ecossistema que a gente convive. Se você convive com pessoas que se alimentam bem, você naturalmente vai se alimentar bem. Se você convive com pessoas que não estão nem aí com a saúde delas, você automaticamente vai ser influenciada. Lembra lá da proporção, né, de ecossistema. Então, da mesma forma, se você hoje é uma pessoa que sabe da sua potência de influência do seu ambiente, o seu ato de se arrumar vai influenciar o seu meio. Ou você, de repente, vai estar no meio de outras pessoas que também se importam com isso, que também se preocupam com isso de eu vou me cuidar, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha imagem. Então, tudo vai ter uma influência dentro das suas escolhas do seu dia a dia. E aí, voltando naquela questão, por que eu não faço? Porque o que tem que ser feito? Exatamente porque a única pessoa que pode mudar o meu contexto, o meu presente, o meu futuro sou eu. Então, se eu hoje não falar, eu vou me arrumar hoje, só por hoje, é igual o Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Eu venci hoje, consegui ir pra academia hoje, consegui ter uma boa alimentação hoje, consegui cuidar da minha imagem hoje, ótimo, eu venci esse dia. Amanhã é um outro dia. Então, eu vou vencendo um dia de cada vez. De cada vez, né? Eu penso assim, para ir para academia. Legal. Eu vou de segunda a sexta para academia, né? E eu pedalo também. E aí eu sempre falo, hoje tá pago, hoje eu consegui vencer a preguiça. Vencer. Eu até falo assim, né? Que às vezes a gente fala, tem pessoas que falam, eu vou na força do ódio. Não, eu vou na força da disciplina. Eu tenho disciplina e automaticamente eu estou ali trazendo esse lado de que eu vou vencer, eu venci, e eu sempre trago isso nos meus stories, né? Quem venceu hoje? Porque é uma vitória, e eu preciso aprender a celebrar as minhas vitórias. E é um ato de amor consigo mesmo, né? Sim. Porque, poxa, se você não tá se cuidando... Porque, assim, tem coisa que a gente não vai conseguir terceirizar. Né? Tem coisa que sim, é que nem a minha casa eu consigo terceirizar, eu tenho pessoas que cuidam, mas assim, ir pra academia eu não consigo terceirizar, eu não consigo falar, vai lá, eu pago pra você fazer 30 minutos de musculação, não tem como. Não tem como. E a mesma coisa, se né, cuidar, o cuidado, eu não consigo terceirizar. Então. Posso até deixar alguém fazer meu cabelo e tal, mas unir esse contexto, o conjunto de tudo isso, a gente não consegue terceirizar. Então, o nosso templo, a única pessoa que é capaz de cuidar somos nós mesmas. Ô, Sui, me fala uma coisa, me corrija se eu estiver enganada, equivocada. A cultura do Brasil, eu não sei, a impressão que eu tenho é que o brasileiro, ele é desleixado. Menina, que forte isso. Eu tenho essa percepção. Porque, assim, eu trabalhei muito no mundo corporativo. Eu trabalhei em multinacionais. E multinacionais francesas, americana e espanhola. E eu via os estrangeiros chegando muito bem vestidos. E eu recepcionava pessoas. E as pessoas, assim, brasileiro mal vestido, mal apresentável. O que acontece? Nós nunca tivemos uma cultura visual, né? Então, até quando a gente pensa de onde veio o Brasil, né? Nós viemos dos índios, né? Então, trazendo ali essa primeira conexão, a gente não vestia nem roupa, né? Então, se a gente parar para analisar, então não é cultural. Isso é cultural. Não que isso é 100% das pessoas. Sim. Mas o que acontece, Li? Tudo influencia a forma com que eu me visto. Sejam os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, os ambientes que eu frequento. Molda, né? Molda o que nós vemos, tá? Então, exemplo, igual você comentou. Poxa, eu via pessoas de outros países e que têm uma cultura bem dentro da moda. Por exemplo, bem... a minha formação foi na Itália. Então, eu me formei em moda, em estilo lá. E é um país que foi já gerado dentro da moda, igual a França, né? Então, quando nós pensamos nesses valorizam dois muito, países, né? Então, eles já têm uma cultura de entender sobre tecido, caimento, comunicação.
Então, a maneira com que eles trazem isso é de uma forma muito leve, porque já faz parte. O brasileiro, o que acontece? Aqui nós temos um país, né, mais tropical, então a gente também tem esse lado do calor, né, o sol, dependendo da cidade ou, enfim, do local que nós estamos, o calor ele é mais alto ou então mais baixo. Então, tem todas essas mudanças climáticas também. Então, a gente tem mudança climática, tem a cultura que nós carregamos, né, que automaticamente não era influenciada pela roupa e muito menos pelo menos uso da roupa. Então, tudo isso a gente traz. Roupas minúsculas cada vez mais, né? Mostrando as mais tendências, o corpo. né? Por quê? Por que aqui mostra-se muito mais o corpo? Exatamente pelo tempo climático. Né? Então, se a gente fazer uma comparação, você vai para um país europeu que lá em inverno neva, óbvio que você vai ter outras escolhas. Só que é claro que a gente tem esses dois vieses dentro da nossa história. Né? Então, eu tenho ali uma história que faz esse elo com a leitura das roupas, o poder das roupas, o poder do que era o clero que usava, a burguesia usava, né? Enfim, os reis usavam, então existia, sempre houve dentro dessa comunicação. E aqui já não teve isso como cultura. Então, se você perceber, as pessoas que se preocupam mais com essa parte da vestimenta, o refinamento... Se destacam e são pessoas que acabam tendo até mesmo essa curiosidade de ler sobre isso, de estudar sobre isso, de conhecer lugares ou ambientes que também se importam com isso. Legal. Então, tudo é uma questão de meio também, né? O meu ecossistema, a gente sempre vai influenciar nas minhas escolhas. Então, por que muitas vezes as pessoas elas usam calça baixa ou calça, né, que é quase mostra skinny, tudo? Porque o ambiente, aquela pessoa ela está inserida. Então, óbvio, eu quero me sentir ali conectado com aquelas pessoas. Eu vou acabar me vestindo dessa forma. Então, qual é o mundo que você quer se conectar? Primeiro ponto. Então, onde que eu quero chegar? Tem até uma frase que eu não vou me vestir na forma que eu estou hoje ou o cargo que eu estou hoje. Eu vou me vestir da maneira que eu quero e do cargo que eu quero chegar. Então, se eu quero, por exemplo, chegar num nível de diretoria, de liderança, eu vou me espelhar em quem está em cima e não em quem está embaixo, vamos dizer assim. Então, eu me espelho e almejo aonde eu vou ali alcançar. Então, eu vou me inspirar nesse tipo de público. Então, tudo isso também é um treino visual. Bom, nossa. Conhecimento transforma. Transforma. Literalmente. Eu fiz até um story antes de vir para cá que eu falei que para você ter uma boa vida, você tem que fazer boas escolhas. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, molda você. Molda o seu caráter. E o ambiente também, né? Sim. Molda o seu caráter, né? Então, conhecimento transforma. É verdade. Sui, nós estamos chegando ao final do podcast. Inclusive, eu vou deixar aqui o convite para você voltar mais vezes. Porque eu acho que dá pra gente se desdobrar aí em vários outros vertentes, né? Porque temos aí a autoconfiança, né? Sim. O autoconhecimento também, que faz parte, né, da autoestima também. Vou deixar aqui o convite. Como que as pessoas fazem para te encontrar? E se você tem alguma dica de livro, leitura, enfim. Eu quero que você agora converse com a audiência da Fique Bem. Legal. Então, primeiro as pessoas elas conseguem me encontrar em todas as redes sociais, né? Mas se é uma forma mais fácil, vai lá no Instagram, é Sue Sartorato. Meu nome é Suelen. Suelen, é verdade. Né? Mas lá no Instagram vocês me encontram como Sue Sartorato. Em questão a todas as plataformas, né? Pinterest, LinkedIn, eu sempre trago ali conteúdos direcionados, porque a comunicação, foi o que a gente estava falando agora, né? Eu acredito muito que o conhecimento liberta, mas o autoconhecimento, ele nos empodera. Né? Então, isso é algo muito importante, por isso que a gente traz. Inclusive, você participa de um programa na TV, né? Fiquei 3 anos na TV Gazeta. Hoje eu estou na Rede Brasil de Televisão. Já participei do Ronivon, Rede TV, enfim. Essa parte da comunicação eu adoro também. Legal. Eu acho que é muito importante. Porque o conhecimento, quanto mais a gente tem, mais a gente evolui, mais a gente cresce. E vou deixar até um presente pro pessoal aí que tá em casa. Legal. Eu vou liberar 3 diagnósticos de imagem. Olha. Então, se você
assistiu aqui o podcast dali, você vai entrar lá no meu Instagram e vai colocar a palavra imagem lá no meu direct, que nós vamos liberar 3 diagnósticos de imagem. Como é que funciona isso, Li? As pessoas elas vão responder um formulário super rápido para a gente entender o seu estado atual. Qual é o seu momento hoje dentro da sua comunicação visual? E nós vamos selecionar 3 pessoas, seja homem, seja mulher, enfim, para passar com o diagnóstico comigo. Então, não são as 3 primeiras pessoas. Não, a gente vai ler o seu caso e saber. Você é interessante até para estar ali fazendo esse reposicionamento visual. Então, vai lá no meu Instagram, Sui Sartorato, manda lá no meu direct imagem, fala que você me viu aqui no podcast, que a gente vai liberar o diagnóstico de imagem. Sobre o que essa pessoa ela pode trazer já hoje na sua vida se olhe no espelho e já perceba o que você comunica. Primeiro ponto. O que você sente ao se olhar no espelho? Suelen, eu me sinto insegura. Por quê? Já faz uma lista do que está te trazendo insegurança. De repente é a maneira que você está se vestindo, ou é a maneira que você está arrumando o teu cabelo, ou então é a falta de algum acessório que está ali prejudicando a sua comunicação. Então, o primeiro ponto é, olha no espelho e você vai ter essa autopercepção. Depois, você vai mandar para 5 amigos. Fulano, eu quero saber, quando você me olha, o que você vê sobre a minha imagem. E eu quero que você faça primeiro esse teste em casa. Por quê? Quando você tem essa percepção sobre você e vai ter essa percepção das outras pessoas sobre você mesma, aí você consegue conectar, sabendo se você tem ruído ou não. Então, primeiro é um teste. Eu preciso saber a minha leitura e a leitura das outras pessoas para mim, porque não adianta nada eu querer mudar e não saber qual é a minha comunicação e muito menos o que as pessoas estão enxergando. Verdade. Então eu primeiro preciso ter esse feedback e esteja aberto para receber o feedback, porque às vezes a gente recebe alguns que a gente não gosta tanto, né? Mas tá tudo certo. Esse é o processo. Para eu começar a mudar, a primeira coisa que eu preciso ter é consciência. Então, para eu saber aonde eu quero chegar, qual é a potência que eu preciso trazer para minha imagem, a primeira questão é, eu tenho que ter consciência. E a consciência é como eu me vejo e como as outras pessoas me veem. Uau! Certo, amiga? Faça esse teste, depois vai lá no Instagram da Sui. Exato, já me manda, ó. Manda mensagem imagem e acompanhe o conteúdo dela. Nossa, o conteúdo é fantástico. Obrigada. Não só no Instagram, né? Você tem canal no YouTube também. Tem muito material da Sui também. E é isso aí, gente. Sui, eu quero agradecer aqui por transbordar. Aprendi muito. Você me deixou em vários momentos pensativa eu também. Percebi, amiga. Deu pra perceber, né? Minha cabeça aqui já estava trabalhando. Obrigada. E eu quero deixar aqui o convite para você retornar aqui mais vezes. Vou ficar muito feliz. E a gente também vai ficar muito feliz. Agradeço demais aí a sua participação. Obrigada pessoal de casa, obrigada por estar aqui, eu tô honrada, tô feliz e com certeza voltarei aqui para trazer mais conteúdos para vocês. Legal. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.